Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Me chamo Maria Vitória, aluna do terceiro ano de Engenharia de Produção. E hoje, como convidada, temos ela que é nutricionista e tem a pós dela em nutricionista clínica funcional fitoterápica, Raquel Voesco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, para a gente começar a nossa conversa, tenho certeza que vai ser muito boa para as pessoas que estão nos assistindo e nos escutando. Eu queria saber um pouco sobre a sua história. Da onde você veio, como foi sua infância. Contar um pouquinho sobre você para nós. Eu sou de Campina Grande do Sul, cresci no interior, bem no interior. Meus pais são lavradores. Minha mãe não teve oportunidade de estudar. Meu pai estudou até a terceira série e ele era frentista. E no meu primeiro ano de escola, eu fiquei doente no inverno, porque eu ia para a escola de chinelo Havaianas e de vestido, né? Por Uhum, conta da religião da minha família. E em Campina Grande do Sul, na época, geava-se muito e era muito frio. Então eu fiquei doente e a minha mãe falou assim para mim: não precisa ir para a escola, né? Você pode ficar em casa, dormir até mais tarde e você está doente, está resfriada. E eu vi aquilo como um carinho. uhum, E eu não fui mais para a escola naquele ano. Então, no próximo ano, quando eu voltei a estudar, eu vi que todos os meus coleguinhas tinham seguido em frente e eu tinha reprovado. E aí, no próximo ano, quando começou o inverno, eu cheguei para minha mãe e falei que eu não conseguia, né, ir para a escola, sem ter um agasalho, sem ter uma calça, sem ter um sapato fechado e que era muito frio. E ela veio com a mesma fala: ah, não precisa estudar, fica em casa, né? uhum, Aqui é mais confortável, é quentinho, você dorme, né, até mais tarde. E aí eu pensei, não, eu quero continuar estudando, eu não quero parar de estudar, eu quero estudar. Então, a maneira que eu encontrei, eu e meu irmão mais velho caminhávamos quase 2 quilômetros para chegar na escola. E nós íamos a pé. E era uma estrada de chão, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nada. Então a gente ia caminhando. Aí eu apostava corrida com meu irmão, né? E assim eu ficava quentinha, uhum, assim eu ficava aquecida, aquecia o corpo e conseguia chegar na escola. Chegava na escola, era tudo fechadinho, quentinho. E na hora do intervalo também, eu brincava de mãe pega com as meninas, sim, sei lá, com o pessoal da minha escola para poder aquecer o corpo, porque eu sentia muito frio e muita dor nas pernas. uhum, Mas eu queria continuar estudando. Quando eu fui fazer a quinta série, passei para a quinta série, eu tive outro episódio parecido, né? Nós tínhamos que daí pegar ônibus, a escola era longe, e a minha mãe chegou e falou: não, você não vai mais estudar. A partir de agora, você vai ficar só em casa, porque mulher não precisa estudar. Depois você vai casar, vai ser dona de casa, vai cuidar dos seus filhos, então você não precisa estudar. Novamente, eu falei: mas eu quero estudar. Falei você para mim queria, mesma, né? eu queria. Aí, o que que a gente faz, né? Quando a mãe não deixa, nós pedimos para o pai. Uhum, Fui lá escondidinho e falei para o meu pai: pai, né? O senhor vai fazer a matrícula do meu irmão? Faz a minha matrícula, compra meu material, compra uma calça de agasalho para eu fazer atividade física na escola. Ele falou: tá bom, eu vou fazer isso para você. E o meu pai fez isso. Nossa, minha mãe ficou muito brava. Ela brigou muito comigo porque para ela foi um desafio, sabe? uhum, Eu fui contra, né, uma determinação dela. Ela me disse que eu não deveria estudar mais e eu fui lá e pedi para o meu pai. E meu pai autorizou. autorizou, fez a minha vontade. Foi lá, fez minha matrícula e assim eu continuei estudando. Quando, tipo, eu cheguei na sétima série, eu engravidei e casei e parei novamente de estudar. E eu tinha um sonho, né, de Uhum, terminar os estudos, de ter uma profissão, de ter um curso superior. Então, depois que minha filha cresceu um pouquinho, eu voltei novamente a estudar. E aí terminei o segundo grau, fiz um curso técnico de contabilidade e parei de estudar. Tentei faculdades, públicas, né, mas não consegui. Aí ficou aquele sonho.
ali paradinho. Ficou guardado na Ficou caixinha. guardado na caixinha. Sabe quando você tem um sonho e Sim. você fala, não tenho condições de pagar uma faculdade particular, então Vou guardar vou ele. guardar ele por enquanto, tá? E as oportunidades aparecem, né, na nossa vida Sim. quando nós temos desejos. Mas eu não sabia que ia ser dessa forma. Então eu trabalhava como vendedora na loja 100 na época e fui diagnosticada com endometriose. A endometriose me trouxe muita dor, me trouxe muito sofrimento. Eu fiz 2 cirurgias e depois da primeira cirurgia teve um erro médico. Então eu tomei um medicamento que me levou aos 36 anos numa falsa menopausa. 36 anos não, minto, era menos que isso. Me levou numa falsa menopausa. Então o meu corpo começou a sentir todos os sintomas que uma mulher sente depois dos 50 anos. E eu comecei a achar aquilo, né, Uhum. péssimo e procurei vários médicos e os médicos não tinham alternativa para mim. Sim. Aí um médico, um ortopedista falou assim, olha, para você cuidar da tua saúde, você precisa sair do teu trabalho e focar na tua saúde, porque o teu trabalho também está te prejudicando. Então, eu tinha um combinado, nessa época meu marido estava fazendo engenharia ambiental e nós tínhamos um combinado que quando ele terminasse a faculdade dele, eu ia fazer a minha. Ok. Aí, nesse meio tempo, eu fiz um tratamento com uma nutricionista, eu fiz vários tratamentos alternativos. Acupuntura, fisioterapia, yoga terapia. Mas quando eu consultei um nutricionista, eu percebi uma diferença incrível no meu corpo. E ela me dava umas cápsulas, né, uns fitoterápicos, e eu tomava, e eu falei, nossa, o que tem dentro dessa cápsula? Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar fitoterapia. Eu fui ver o que tinha naquelas cápsulas. Aí eu fui mudando a minha alimentação e comecei já a me apaixonar pela fitoterapia. Você quer fazer uma pergunta? Não, você já fez a minha pergunta. Eu ia perguntar, né? Como que você começou a se interessar pelas plantas medicinais? Medicinais foi dessa forma, foi sentindo no meu próprio corpo, né? Tomei Tava fazendo a mudança, né? isso, tomei vários fitoterápicos e aí na época eu lembro que todos os dias eu ia estudar uma planta. Uhum. Então essas plantas eu fui adicionando no meu dia a dia, eu fui mudando já o meu padrão alimentar, eu fui mudando a minha rotina conforme essa prescrição da nutricionista. Então eu ia fazer naturoterapia. Eu estava certa que eu ia fazer. Fiquei esperando por esse momento, esperei meu marido terminar a graduação dele para eu fazer a naturoterapia. Uhum. Porém, isso não ocorreu. Uns dias antes de fazer o vestibular, uma amiga minha me convidou para ir com ela para Curitiba, porque né, ela ia Sim. em um outro ginecologista para trocar o antibiótico que ela estava tomando para cistite. E eu falei para ela assim: ai, amiga, não faz isso. Pare de tomar antibiótico. O antibiótico faz muito mal para o seu corpo. Tome o cranberry. Ainda expliquei para ela: olha, o cranberry tem uma substânciazinha que relaxa ali a ventosa das bactérias. E aí você toma bastante líquido e as bactérias vão sair no xixi. E ela olhou para mim e falou assim: ai, amiga, você explica tão bonitinho. Faz nutrição. Aí eu falei para ela: não, não vou fazer nutrição. Nutrição são 4 anos, é muito conteúdo, é muito difícil. Eu vou ter que voltar para Curitiba todos os dias. Eu não tenho saúde para isso. E ela me olhou com muito carinho e falou: tente. E aquela palavra ficou na minha mente: tente. 3 dias depois, eu estava fazendo o vestibular. Aí eu e meu esposo ficamos lá, olhando, avaliando, né? Sim. A grade, o preço, o tempo. E aí o meu esposo e a secretária falavam assim: não, nutrição, nutrição, com certeza você vai fazer nutrição. E aí a secretária viu, né, a dúvida e ela falou assim: olha, faz para nutrição. Porque se você não passar, aí você faz naturoterapia. Ficaria como segunda opção, Sim. né? E assim foi, fiz a inscrição para nutrição. E aí, posso te falar de um episódio que ocorreu um Pode. dia antes? Um dia antes do vestibular, estávamos indo para Curitiba, nós pegamos a extensão da Graciosa. Não sei se você conhece, que Sim. sai lá em 4 Barras. Não Não conheço. sabe, não conhece. Então tem um oratório de um anjo. E nós estávamos passando em frente e eu falei assim para o meu esposo:
você pode parar um pouquinho que eu quero fazer uma oração? E aí eu pensei assim, agora eu vou pedir para todos os santos que me ajudem nessa jornada, Sim. né? Porque para mim, entende, vocês são jovens, vocês estão começando agora. Eu não, eu estava, né, com 39 anos, já estava fora da sala de aula há quase 20 anos, e eu ia fazer um vestibular, eu não sabia nem o que eu ia colocar no vestibular, porque eu não tinha estudado, né? Eu falei, nossa, não sei nem o que vou fazer na redação, né? Porque não havia estudado. Então eu entrei lá nesse oratório e pedi com muita fé para o meu anjo da guarda, para Jesus, para Deus, Pra pedi todo mundo. para todos que me ajudassem. E eu fiz um pedido especial, que se fosse da vontade de Deus, que eu fizesse a nutrição, que eu passasse em nutrição. Mas que se eu reprovasse em nutrição, eu entenderia que o meu caminho era a naturoterapia, porque eu ainda estava com muita dúvida. E enquanto eu estava orando, eu estava com as mãos nessa posição, eu senti assim, uma luz bem forte e uma emoção muito forte. E eu não consegui mais orar, não consegui mais pedir. Eu só agradecia, porque eu tinha certeza que o meu destino estava certo. E antes de encerrar a oração, eu senti que alguém veio e segurou na minha mão. E aí eu terminei a oração ali rapidamente, porque eu achei que meu esposo estava me apressando, né? Uhum. E quando eu parei, ele estava parado lá na porta, lá olhando, né, pro horizonte, bem tranquilo. Aí eu ainda falei para ele, chorando, assim, eu cheguei para ele e falei assim, meu amor, quando eu estiver orando, não me interrompa. E ele, não fiz nada. Falei, você não pegou no meu braço? Ele falou, não, eu não peguei no seu braço. Eu falei, então tá. Aí fui com as minhas emoções, enfim. No dia seguinte fiz o vestibular. Uma semana depois eu recebi uma ligação da faculdade dizendo que eu tinha passado em nutrição. Entende? Nossa, naquele momento eu caí de joelho, eu estava sentada, né, atendendo o telefone, eu caí de joelho chorando e só agradeci. Eu só agradeci a Deus, porque para mim era uma emoção muito grande. Só de trilhar, só de ter passado. Pense como foi a conclusão. Né? Só de ter passado Foi no uma grande vestibular. emoção, né? Nossa, para mim foi emocionante. E também, assim, já foi uma vitória, Com sabe? certeza. Então, eu... Desde tudo que você passou, Sim, de sim. não poder estudar na infância Sim. pra conseguir agora. Para conseguir agora. Então, era a realização de um sonho, né? E aí, segui esse caminho. Fui, estudei. Eu não faltava aula, eu não reprovei, não fiquei com dependência em nenhuma matéria. Foi muito difícil, foi muito desafiador. Eu estava sempre em Curitiba, numa palestra, fazendo trabalho. Depois, para os estágios, eu morei um tempo lá, ficava lá e cá, né? Sim. Porque aqui tem o meu lar, tem meu esposo, tem minha casa. Então, assim, foi desgastante e foi difícil. Mas, nossa, não tem dinheiro no mundo que pague, né? O dia da formatura, o dia da, assim, o Quando você marco, concluiu, né? o marco da vitória. E aí terminou. E agora, né? Aí eu falei, agora eu pretendia terminar a nutrição e fazer naturoterapia. Sim. Mas ali no quarto ano eu já percebi que eu não tinha fôlego para isso. Então eu já fiz a minha matrícula na pós-graduação de fitoterapia. Você podia contar um pouco para as pessoas que estão assistindo sobre a fitoterapia? Então, a fitoterapia, ela mudou a minha vida. Digamos que você pega... Você conhece açafrão? Sim. Então, é um tempero. Né, a maioria das Sim. pessoas usam, tem em casa. Ele é um tempero. Então, se você pegar a fitoterapia, é a mesma coisa que você pegasse ali 100 gramas, você isola o princípio ativo e coloca dentro de uma cápsula. Então, você toma uma cápsula que equivale mais ou menos aquele montante ali de planta. Então, você pega o fitoterapeuta isolado, né, que está na cápsula, e toma. Ele vai... Digamos, ele é um anti-inflamatório. Então, ele vai agir onde tem inflamação no seu corpo e vai desinflamar o teu corpo, tá? Tanto que o açafrão foi um dos fitoterápicos que eu tomei lá no início, né? E eu sabia, assim, tinha muito claro que eu queria trabalhar com as plantas. E aí, casou, né, durante a graduação, eu tive 1 ano de fitoterapia, porque agora a nutrição tem fito, né? Então eu tive 1 ano de fitoterapia. Ali eu conheci a aromaterapia também, que daí você trabalha com os óleos essenciais, né? Sim.
Também me apaixonei pela aromaterapia. Então, as plantas estavam ali sempre comigo, Na sua volta. na minha volta. E amo, e faz uma diferença incrível trabalhar com a fitoterapia. Para mim, esse é o meu carro-chefe. Mas eu não estava feliz com a graduação, né, com a pós de fitoterapia, porque faltava algo. Eu fiz em seguida a pós-graduação de nutrição clínica funcional. Então, as plantas continuam na minha vida, porque eu uso na forma de chá, na forma de tempero, na forma de preparo, e ainda entro com a fitoterapia para o tratamento. E eu queria saber se você já teve algum preconceito por trabalhar com essas plantas fitoterápicas. Olha, preconceito, não sei se eu posso chamar de preconceito, mas assim, falta de credibilidade, né? Por quem Uhum, não conhece, porque as pessoas falam assim, ah, é só uma plantinha, né? É uhum, só um chazinho, né? Não faz diferença nenhuma, entende? uhum. Talvez seja isso, uma falta de credibilidade. E você falando que você também fez a parte clínica, eu queria saber se você já se sentiu gratificante por atender alguém assim, ou alguma das pessoas que você já atendeu. Na metade da graduação, eu tive muita dificuldade e eu queria desistir, Uhum, né? Não queria desistir, mas as dificuldades, os sim. obstáculos, né, estavam fazendo com que eu desistisse. Novamente, eu voltei lá no oratório e fiz outra promessa a Deus, que se eu conseguisse contribuir com a saúde de uma única pessoa no mundo, já teria valido a pena todo o esforço que eu estava Esforço. fazendo. Tá? Então, quando chegou a pandemia, e aí eu comecei a trabalhar em um mês, no mês seguinte o consultório fechou por conta da pandemia. Então, eu fiz um curso de preparatório para trabalhar online e eu abri a fila gratuitamente. Quem Sim. quisesse fazer um tratamento nutricional, eu estava ali, mesmo que fosse para dar suporte. Então, nesse período, eu auxiliei muitas pessoas, né, que estavam passando por problemas difíceis, tanto emocional, quanto comportamental, quanto alimentar. E isso, para mim, foi e é até hoje muito gratificante. Toda vez que uma pessoa senta na minha frente e eu converso com ela, porque assim, é um diálogo, né? A Sim. anamnese, a primeira conversa que a gente tem, é um diálogo longo, e ali eu conheço quais são os obstáculos, né? Por que que ela não consegue seguir em frente, ou quais são os problemas que estão interferindo na saúde dela. E todos os dias eu me sinto agraciada por ter essa profissão. Eu amo a minha profissão. Eu falo, né? Foi por conta da endometriose, foi a dor, foi o desconforto que me levou a estudar. Então, e sabe? E às vezes a gente tem uma lembrança ruim, né, da dor. Eu não tenho, porque foi Sim. através da dor que eu evolui como ser humano. E a gente vê de você falando como você se emociona a falar dessa tua profissão, né? Eu queria que você contasse agora pra gente os desafios que você vem enfrentando, se você tem algum desafio enfrentando agora. Sim, eu tenho bastantes desafios todos os dias, na verdade, porque cada pessoa é única para mim. E o tratamento, né, que eu Uhum. proporciono é individualizado. Então, é de acordo com a alimentação, com exames, né, laboratoriais, sinais e sintomas, queixas, e a gente não conhece tudo. Então, Sim. tenho os meus desafios relacionados a isso, e também tenho desafios em relação aos próprios pacientes a quererem ter um nutricionista para chamar de seu, digamos assim, Sim. porque as pessoas pensam assim que a alimentação é só comer saudável, né? Então, é só comer fruta, é só comer verdura, é só comer um arroz, um feijão, uma carne e tá tudo bem. E não é, porque nós temos polimorfismos genéticos, também temos alguns distúrbios, né, no decorrer, até mesmo por deficiência de nutriente. Então, é difícil deixar claro, né, para as pessoas a importância do acompanhamento nutricional. Eu tenho essa dificuldade ainda. Sim. E você estava contando pra gente, antes da gente abrir as câmeras, que você ainda continua estudando, que você não parou. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que você está estudando agora.
Olha, agora, nesse momento, eu estou fazendo um curso de atualização sobre emagrecimento. Sim. E esse curso, ele é da mesma instituição que eu fiz a pós-graduação de clínica funcional. Uhum. E aí, nesse curso, eu ganho algumas aulas extra, aulas bônus, e eu não quero perder nenhuma. Aí eu estudo a semana inteira, entende? Perfeito. Eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos assistindo alguma dica para elas começarem a usar as plantas fitoterápicas, sobre nutrição, que tirar da cabeça delas, como você acabou de falar, que não é só comer bem, tem os nutrientes, tem as vitaminas. Deixar uma dica para essas mulheres que estão nos assistindo. Para você que ainda não começou a cuidar da saúde, a mudar o teu estilo de vida, eu recomendo que você comece hoje com pequenas mudanças, um chazinho que é rico em polifenóis que vai fazer essa mudança, um tempero fresco ou até mesmo o açafrão, o qual nós já falamos aqui, que tem inúmeros benefícios. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Então, o correto é você procurar um profissional da saúde, saber se o seu corpo aceita, saber se você tem alergia a determinados alimentos, a determinados nutrientes, para que você faça um tratamento ou até mesmo insira alguns nutrientes no dia a dia. Uma planta fácil, né, que a maioria das pessoas aceitam e não tem efeito colateral, seria o açafrão mesmo ou o orégano, né? Um chazinho de orégano, ele é antimicrobiano, antifúngico, alivia cólicas, então ele é bom para iniciar, mas o correto é você ter uma prescrição de um profissional. Agora, a gente já indo para nossa última pergunta que não está no nosso roteiro. Ai, ai, ai. Raquel, Sim. quem é a sua inspiração? Ai, minha inspiração! Juju. Juju é minha inspiração. Ela é pequenininha ainda, não tem problema? Não? É a minha netinha. Ela trouxe muita luz e eu acho o máximo. Ela toma banho cantando, lavando o corpinho, entende? Ela aceita o corpo dela, o formato do corpo. Eu trabalho muito com mulheres que não aceitam, né? O Sim. tamanho do corpo, o formato do corpo, o cabelo, o formato do rosto. E a Júlia traz tudo com muito amor, com muita leveza, sabe? E aí eu acho ela o máximo. Ela, né, com a idade, Sim. 9 anos, mora na Europa, fala 3 línguas. Então, é uma pessoa que eu admiro muito. Até eu quero me inspirar na Juju. Gente, muito emocionante você falar da sua neta. A gente viu que você se inspira muito nela e você, com a sua inspiração nela, você quer inspirar outras mulheres a se amarem mais. Sim. Eu tenho certeza que você passou um pouquinho disso para as mulheres que estão nos assistindo, para nossos telespectadores. E eu queria agradecer pela nossa conversa. Tenho certeza que vai enriquecer muitas outras mulheres. Eu queria que você deixasse onde as mulheres podem te procurar, falar suas redes sociais. Certo. No Instagram, né? Uhum. Hoje todo mundo Todo mundo. acessa o Instagram, @NutriRaquelVuisco. A gente vai colocar as redes sociais da Raquel aqui na nossa descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquecem de deixar o like e comentar. Coloquem aí alguma sugestão de alguma mulher que possa vir no pod. E escutem a gente também no nosso Spotify. E não esquecem de seguir a gente no Instagram do elasinspiram.ep e no nosso TikTok. Um beijo!